Como filho de contador, desde criança eu vi o meu pai trabalhando em contabilidade, indo para o escritório, indo para a UEL à noite ministrar aulas, e sempre teve uma biblioteca em casa repleta de livros, muitos de contabilidade, alguns em espanhol, outros em inglês. Ele sempre falava que o contador, o profissional da contabilidade, tem que sempre se atualizar, tem sempre que estudar. E eu, na minha profissão, eu vejo isso também. Muitas vezes nós pensamos, eu vou me formar, vou pegar meu diploma e vou trabalhar. Mas nesse trabalho, nós vamos estar sempre estudando, sempre com novos problemas na nossa mesa, problemas que nós muitas vezes não havíamos visto, e vamos precisar recorrer a livros, a pesquisar, a estudar, gastar noites, finais de semana, estudando. Então, tenho certeza, todos aqui, que é só o começo agora de uma carreira que vocês todos vão ter e que envolve estudo, permanente atualização, conhecimento e investimento, né? É isso. Eu como sempre fui muito fechado, muito tímido, meus pais resolveram me colocar como office boy no escritório. Meu pai na época ainda era sócio, depois ele acabou se desligando. O escritório que ele começou a trabalhar com 12, 13 anos de idade. E me colocaram lá como office boy para que eu conseguisse, de repente, ficar mais solto, conhecer pessoas, conversar, e ver esse material, ver a prensa, ver as máquinas, os livros. Para mim, é um retorno para essa época. Foi na década de 80. E era um escritório lá na Rua Sergipe, em frente à antiga rodoviária, hoje é Museu de Arte Moderna, mas na época ainda era rodoviária, os ônibus estavam ali. E minha letra era um garrancho. Quando eu cheguei lá, eles me colocaram para escriturar um livro livro de inventário, mas eu não consegui fazer as primeiras linhas lá. Eles já tiraram o livro da minha mão e colocaram um livro de caligrafia. E eu sei fazer caligrafia lá no escritório. E depois de um tempo fazendo caligrafia, eu comecei a escriturar, aí sim, livro de inventário, livro de duplicado, livro de entrada, livro de saída, o de apuração de CMS eu não cheguei a fazer. É mais um outro nível. Já é outro patamar já. Mas eu usava o dia inteiro, eu usava na época, claro, era uma caneta Bic mesmo para fazer escrituração. De duplicado, você precisava usar essa máquina aí para somar. E eu também não sabia datilografia, fui fazer datilografia também no escritório. Então foi um aprendizado muito grande para mim. Essa prensa, havia uma prensa como essa lá também, e eu lembro bem, professor Cidinho, eu ia na casa dos pernambucanos, lembrada do professor Claudemir. Mas a prensa não é do teu pai? Não sei, confesso que não sei. Eu acho que é. Eu acho que era do professor Conselho. A impressão que eu tenho é que a dele era maior, mas é que eu era menor na época também. Mas era desse jeito, era exatamente assim. E eu ia na casa dos pernambucanos, o professor Claudemir lembrou, para comprar a flanela branca e o datilógrafo aí recortava no tamanho da folha, tem ali o livro, né, um papel de seda, e com essa fita copiativa, né, que datilografava e enriquecia as folhas de seda, e não podia ser muito molhada, era só levemente úmida, e aí uma cartolina, não lembro bem a ordem, mas era uma cartolina, a flanela envelhecida, a folha que datilografava com a fita copiativa, papel de seda, e depois de novo, acho que umas 4, 5 no máximo, ia para debaixo da prensa e tinha que ter uma determinada força para girar isso aqui. Se apertasse demais, borrava tudo. Se apertasse de menos, não fazia a transmissão. Então enquanto eu fazia datilografia lá, eu ficava vendo lá o seu Toninho na época, o Antônio Fernandes Lopes fazendo datilógrafo, fazendo esse trabalho. Então, é uma volta para mim no tempo. E muito obrigado.
obrigado mais uma vez por esse honroso convite. Vou fazer a leitura aqui da história do Departamento de Ciências Contábeis, que o professor Mancini, então, meu pai, havia preparado. Vou me abster de ler, ele menciona aqui o número de leis, de decretos, de portarias que fundamentam todo o texto, para não ficar uma leitura muito cansativa. Mas eu quero registrar aqui que o professor Pedro falou isso, ele sempre foi muito preocupado com a qualidade do curso. Eu lembro disso, ele sempre falando isso. E lembro aqui, na leitura, isso vai ficar bem visível, as pessoas vão conseguir, vocês vão conseguir perceber isso. Ele queria que o diploma da UEL de Ciências Contábeis fosse um diploma de peso, um diploma de que um contador formado pela UEL, se fosse para qualquer lugar do país, São Paulo, por exemplo, fosse disputado. Porque se ele se formou na UEL, é porque ele é bom, é porque ele conhece. Isso, claro, tem um custo. É preciso que o aluno estude, se dedique, porque se ele só vir a UEL assistir às aulas e fazer as provas, ele não teria sucesso, ele não ia conseguir chegar ao final do curso, porque se exigia que houvesse realmente dedicação. E isso que faria valer o diploma, que fosse um profissional disputado pelo mercado. Então ele sempre tinha essa preocupação e também eu me recordo bem de que para isso ele queria que o curso fosse um curso atual, que correspondesse às necessidades do mercado. Ou seja, que o contador formado aqui pela UEL saísse daqui pronto para enfrentar qualquer problema que estivesse acontecendo naquela época. Ou seja, que não fosse alguém que só havia estudado teoria e saísse absolutamente despreparado para a vida prática. Então ele tinha essa preocupação em manter o curso atualizado também, atualizado para os desafios de cada momento. Mas vamos lá. A história do Departamento de Ciências Contábeis da UEL. A história do Departamento de Ciências Contábeis da UEL remonta ao ano de 1968, quando a disciplina Contabilidade, pela primeira vez, foi lecionada em nível superior em Londrina. Na segunda metade dos anos 60, existiu em Londrina as faculdades de Direito, diretor professor Teobaldo Navallar, Filosofia, diretor professor Irã Martins Sanches, Odontologia, professor Milton de Moraes, e de Medicina, professor Ascencio Garcia Lopes. O Estado do Paraná mantinha diretamente as faculdades de Direito, Filosofia e Odontologia e, indiretamente, através da Fundação de Ensino Superior de Londrina, FESULON, a Faculdade de Medicina. À época, o professor Odésio Franciscon, que tinha ligações com o Instituto Filadélfia, mantenedor do curso de nível médio de técnico em contabilidade, lutava para criar uma faculdade de Ciências Econômicas em Londrina. Em 1966, conseguiu que o Estado do Paraná editasse uma lei criando a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Londrina. Em 67, outra lei estadual ampliava o objetivo dessa lei para abranger o curso de Ciências Contábeis, passando a faculdade a denominar-se Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Contábeis de Londrina. A nova faculdade passava a ser mantida pelo mesmo FESULON que já mantinha a Faculdade de Medicina. Assim, no dia 30 de março de 68, iniciavam-se as aulas do curso de Ciências Econômicas, com a aula inaugural proferida pelo prefeito de Londrina, o saudoso Dr. José Ospen de Novaes, no auditório do Colégio Vocacional, com o tema Os Fundamentos da Ordem Econômica da Constituição de 1967. O diretor da nova faculdade era o professor Odésio Franciscon e as aulas inicialmente apenas noturnas. O curso de Ciências Contábeis, entretanto, só veio a ser efetivamente criado posteriormente pela UEL, a qual a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Contábeis de Londrina foi incorporada, como se verá mais adiante. Para lecionar a disciplina de contabilidade na primeira série do curso de Ciências Econômicas, a faculdade abriu um concurso público de títulos
ao qual concorreu, entre outros, o professor Moacir Boer, que então lecionava no Colégio Comercial Estadual de Londrina. De notar-se que, à época, Moacir era um dos raros portadores do diploma de bacharel em Ciências Ciências Contábeis e Atuariais na região. Essa mudança ele fez em Curitiba e, além de contabilidade, o curso envolvia também essas ciências atuariais. Na faculdade, a disciplina de contabilidade foi alocada no Departamento de Controle de Análise Econômica. Como se verá adiante, com parte desse departamento foi criado o Departamento de Controle e Finanças já na UEL e, por sua vez, gerou o Departamento de Ciências Contábeis. No ano seguinte, 69, a faculdade criou o curso de Administração de Empresas, também com a disciplina de Contabilidade ministrada na primeira série noturna, também pelo professor Moacir. Em 1970, as aulas diurnas de contabilidade dos dois cursos foram assumidas pelo professor Caconente Eusen, trabalhando inicialmente até concurso informalmente. E as disciplinas específicas dos cursos de Ciências Econômicas e Administração de Empresas, inclusive contabilidade, foram alocadas no Departamento de Controle e Análise Econômica da faculdade, sob a chefia do professor Paulo Rodrigues Mandarino. De certa forma, esse departamento veio a ser um dos precursores do Departamento de Ciências Contábeis da UEL. Então, o Departamento de Controle e Análise Econômicas foi o precursor do Departamento de Ciências Contábeis. Ainda no ano de 69, no dia 6 de novembro, a Lei Estadual 6.034 autorizava o governo do Paraná a criar as universidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa, que foram em seguida criadas pelos decretos X. No caso de Londrina, a criação se deu pela reunião das 5 faculdades já citadas, nas quais já se ministravam 13 cursos. O professor Moacir integrava na faculdade o seu conselho departamental, bem como sua comissão de credenciais, esta última encarregada de analisar os títulos e submeter a provas os candidatos à docência. Essa comissão teve grande volume de trabalho nos anos de 1970 e 71, período em que o corpo docente de ambos os cursos, Economia e Administração de Empresas, estava em formação. Em dezembro de 70, a universidade instalou a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, que fazia suas reuniões na reitoria, então funcionando precariamente no prédio do Ipolon, situado na rua Alagoas. O professor Moacir era membro integrante dessa comissão na qualidade de representante do curso de Ciências Econômicas. O curso de Administração de Empresas era representado pelo professor Paulo Mandarino. A primeira reunião da comissão, realizada no dia 4 de dezembro de 1970, foi objeto de matéria com fotografia na Folha de Londrina no dia seguinte. Essa comissão tomou as primeiras decisões sobre as atividades e estruturas acadêmicas da universidade. Foi o embrião do atual Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. No planejamento da estrutura departamental da universidade, em 1971, provavelmente entre setembro de 71 e 2 de dezembro de 71, o professor Moacir, notando que o único curso de Direito se estruturara em 2 departamentos, de Direito Público e de Direito Privado, e, portanto, com 2 representantes no Conselho Departamental do Centro de Estudos Sociais e Econômicos, CESA, ao passo que 2 cursos, Ciências Econômicas e Administração de Empresas, tinham apenas um representante naquele conselho, sugeriu, e assim foi aprovado pela comissão, que o Departamento de Controle e Análise Econômica fosse desdobrado em 2, Departamento de Controle e Finanças e Departamento de Análise Econômica, alocando-se as disciplinas de Contabilidade e Análise do Balanço no primeiro deles. O desdobramento visava, outro sim, direcionar o primeiro, de Controle e Finanças, a futura criação do Departamento de Ciências Contábeis, visto que naquela época, fins de 71, a criação do curso de Ciências Contábeis era tida como bastante provável. O primeiro chefe do Departamento de Controle e Finanças foi o professor Américo Serpa Ferraz, que lecionava Finanças Públicas. O subchefe foi o professor Moacir, nesse departamento. Posteriormente, foram alocadas as primeiras disciplinas do curso de Ciências Contábeis, que iniciou suas atividades em fevereiro de 1972. Em 1970, os 2 cursos de Economia e Administração de Empresas, que funcionavam na Rua Quintino, Bocaiúva, foram transferidos para os prédios do Instituto Filadélfia, na Rua Antonina, hoje Juscelino Kubitschek, para os quais também se transferiu o curso de Direito, que funcionava no prédio do Grupo Escolar Oficinas, no centro de Londrina. Em 71, o professor Caponente Eusen foi contratado pela UEL, o professor Paulo Rodrigues
lecionava análise de balanço no curso de administração de empresas. Moacir Boer, Cacunem Teucen, Paulo Turci foram os primeiros professores de disciplinas de áreas da contabilidade. Passaram a fazer parte do Departamento de Controle e Finanças, precursor do Departamento de Ciências Contábeis, como visto. O professor Omar Gabardo, que ingressará na UEL em fevereiro de 71 para lecionar Contabilidade Nacional, no lugar do professor Alterno Gomes de Oliveira, vindo a ser chefe do Departamento de Análise Econômica, transferiu-se posteriormente para o Departamento de Ciências Contábeis a convite do professor Moacir. Em dezembro de 71, o professor Moacir foi escolhido representante do Departamento de Controle e Finanças no colegiado do curso de Ciências Econômicas e o professor Cacunem no Colégio de Administração de Empresas. O curso de Ciências Contábeis foi criado pela Resolução 76 de 72 do SEC, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo professor Moacir, elaborado um projeto de grade curricular em regime seriado, com disciplinas semestrais, e foi aprovado pelo SEC. Na primeira série de disciplinas específicas havia apenas contabilidade, primeiro semestre, e contabilidade 1, primeiro semestre, e contabilidade 2, segundo semestre, ambas ministradas pelo professor Moacir. Também esse curso funcionou nos primeiros anos nos prédios do Instituto Filadélfia, na Rua do Minho, onde já estavam os cursos de Direito, Ciências Econômicas e Administração de Empresas. Em 73, segundo ano de Ciências Contábeis, o Departamento de Ciências Contábeis contava com os professores Moacir Boer, Cacunem Teucen, Paulo Turci, Omar Gabardo e Francisco de Assis Simões. Este último tinha se graduado em Economia na própria faculdade em 71 e ingressou substituindo o professor Moacir nas aulas de Contabilidade Comercial, vindo em seguida se transferir para o Departamento de Economia. Ingressou nesse ano de 73 também o professor Ildefonso Pérez Soller, que se graduara na primeira turma de Administração de Empresas em 72, dando aulas de contabilidade nos cursos de Economia e Administração de Empresas e de Contabilidade de Custos em Ciências Contábeis. Em seguida pediu demissão. Nesse ano de 73, a Universidade tinha em andamento no Conselho Federal de Educação o processo de aprovação do projeto de regime geral, no qual constava um anexo com a previsão de todos os departamentos programados para o UEL. A relatora do processo no CFE era a professora Nair Fortes Abumeg, da Universidade do Rio de Janeiro. Nesse anexo estava previsto o Departamento de Contabilidade, que seria criado pela transformação do Departamento de Controle e Finanças, que por sua vez ficava extinto. Como vocês podem ir vendo, ele foi implantando, já foi imaginando a criação desse Departamento de Ciências Contábeis lá atrás, quando ainda não se falava disso. O professor Moacir, que então acumulava as funções de assessor jurídico da reitoria da UEL, viajou para o Rio de Janeiro para tratar da aprovação do Estatuto e Regimento Geral da UEL. A professora Nair, ao deparar com a relação dos departamentos, foi fazendo restrições. Departamento de Geografia não pode, tem que ser Departamento de Geociências, sentenciou, entre outros, reparos. E ao deparar com o Departamento de Contabilidade, foi incisiva. Departamento de Contabilidade também não pode, tem que ser Departamento de Ciências Contábeis. E claro, o anexo foi alterado e aprovado, o Estatuto, o Regimento Geral e os anexos do Departamento da UEL, nascendo aí o Departamento de Ciências Contábeis. Nesta altura, o professor Omar Gabardo, que era chefe do Departamento de Controle e Finanças, passou a ser chefe do Departamento de Ciências Contábeis. Por sua vez, o curso de Ciências Contábeis foi incorporado ao colegiado do curso de Ciências Econômicas, que passou a denominar-se Colegiado dos Cursos de Ciências Econômicas e Contábeis. Pelo menos até que o curso de Ciências Contábeis crescesse com a inclusão de novas disciplinas e adquirisse colegiado próprio. O coordenador do referido colegiado era o professor Odésio Francisco. Em 1974, a primeira turma do curso de Ciências Contábeis chegava à terceira série. Antônio Guerreiro Goldato, que era professor do curso de Técnico em Contabilidade em Candé, procurou o professor Moacir na assessoria jurídica da reitoria, recomendado pelo professor Odésio para lecionar contabilidade. Goldato foi encaminhado ao professor Omar, que era o chefe do Departamento de Ciências Contábeis, vindo a prestar concurso de títulos e ser admitido. Aproximadamente nessa época, foram admitidos também por concurso de títulos diversos outros professores para Ciências Contábeis: Persigo Aitolia, Ernesto Vidotto, Tácito Livre dos Santos, Luiz Pelarice, Esmeralda Ribeiro da Costa. O professor Goldato substituiu o professor Omar na chefia do departamento, passando este
a representar o departamento no colegiado dos cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, tendo como suplente no colegiado o professor Paulo Turso. O professor Cacuném foi escolhido representante do departamento no colegiado do curso de Administração de Empresas e Biblioteconomia, sendo seu suplente o professor Dercy Guaitoli. Assim, em 1975, quando a primeira turma de Ciências Contábeis chegava à quarta série, o departamento de Ciências Contábeis estava composto pelos seguintes professores: o Dr. Guilherme Kodato, chefe, Moacir Goer, Cacuném Vicente, Paulo Turso, Paulo Líder de Araia, Omar Gabardo, Dercy Guaitoli, Tácito Lírio dos Santos, Flávio Antônio Franzin, Esmeraldo Ribeiro da Costa, Ernesto Vidotto, Wilson Francisco Rossito e Luiz Pelarice. Posteriormente foram admitidos os professores Hideo Nakayama e Yoshio Saito, este último em agosto de 1976. Cabe observar que eram tempos de pioneirismo e as exigências para a admissão à docência não eram tão rígidas como atualmente. Com exceção dos professores Moacir Goer e Cacuném Trucem, não existiam contadores com diploma específico de bacharel em ciências contábeis e atuariais. Na ausência desses bacharéis, os conselhos de educação federal e estadual recomendavam a admissão de quem tivesse em suas graduações pelo menos uma disciplina de contabilidade. Só preenchiam esses requisitos os bacharéis em economia e administração de empresas. Boa parte dos candidatos só possuía o curso de Direito. Professor Omar, Tácito Pelarice, Flávio Turso. Mesmo assim, como técnicos em contabilidade, exerciam a profissão nos postos mais elevados e com inegável competência. Todavia, independentemente disso, o critério do Departamento de Ciências Contábeis era o de selecionar técnicos em contabilidade com inequívoca vivência profissional e renomado conceito na classe. Ou seja, desde o início, a preocupação dos professores que estavam à frente do curso de Ciências Contábeis eram ter professores capacitados, professores bons, professores preparados, ainda que não tivessem o curso de Ciências Contábeis. O curso de Ciências Contábeis começou nos prédios do Instituto Filadélfia, Teatro e Anexos, situado na Rua Antonina, 1380, atual Juscelino Kubitschek, como já mencionado, juntamente com os cursos de Direito, de Economia e de Administração de Empresas, formavam o Centro de Estudos Sociais e Econômicos, SESI. O professor Claudir foi lá que fez o curso, então, né? Primeiro ano. O segundo reitor da UEL, o professor Oscar Alves, construiu o prédio atual no campus para os referidos cursos, acrescidos depois do curso de Serviço Social. A concluir, terminou aqui a concluir, acabou não sendo concluído. Mas é um relato que dá bem a dimensão do curso que vocês estão fazendo. Permitam-me chamar-lhes assim, vocês. Um curso que foi criado a duras penas por contadores, profissionais da contabilidade, que viam a necessidade desse curso aqui em Londrina e se desdobraram para que esse curso existisse. Então, foi um curso feito por londrinenses, por pessoas que foram pioneiras e desde o início trabalharam para que se chegasse a existir aqui em Londrina, antes mesmo da UEL, o curso de Ciências Contábeis, já que, como mencionado aqui, não foi aprovado o curso de Contabilidade, teria que ser o curso de Ciências Contábeis. Mais uma vez eu agradeço ao departamento, é uma honra imensa para mim estar aqui, fazer a leitura desse histórico, estar na companhia de alunos de contabilidade, de professores de contabilidade, de ter acesso a esse material, como eu disse, me remete a uma época muito boa, muito feliz também da minha vida, e tenho certeza que o curso que vocês estão fazendo é um curso excelente, como já foi dito aqui, abrirá inúmeras portas, tanto no setor privado quanto no setor público, frisando que, para que todos vocês possam ter acesso a bons cargos, bons empregos, ou mesmo como profissionais liberais da contabilidade,
é preciso que estudem sempre, como qualquer profissão. Sempre se atualizem, sempre comprem livros, sempre acompanhem o que está acontecendo. Porque hoje é apenas o início dessa vida de estudo. Professores, mais uma vez, muito obrigado.